Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje, segunda-feira, bem cedo, um ataque com mísseis russos atingiu o centro de Kiev. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas em toda a cidade. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, eles derrubaram 2 mísseis balísticos que foram disparados da península da Crimeia, isso a mais de 500 quilômetros de distância. Ainda segundo a administração de Kiev, os destroços dos mísseis caíram em 3 distritos da capital. Parece que o sistema de alerta recebeu críticas, uma vez que ele só teria soado cerca de 1 minuto antes da primeira de várias explosões ouvidas por jornalistas que estavam na cidade. Diante dessa situação, é claro, o presidente Volodymyr Zelensky não perdeu a oportunidade e fez um apelo aos aliados da Ucrânia pedindo mais defesas aéreas. Como falamos no vídeo de sexta-feira, a Rússia, que intensificou seus ataques com mísseis e drones na última semana, realizou seu maior ataque ao sistema energético da Ucrânia em mais de 2 anos de guerra. No entanto, apesar das preocupações dos Estados Unidos com os ataques ucranianos à produção petrolífera russa, Kiev não parece disposta a parar. Nesse final de semana, novo ataque de drones resultou na paralisação da unidade de destilação CDU-5. Esse evento causou uma redução de 50% na capacidade de processamento da refinaria, conforme relatado por fontes do setor. O ataque é parte de uma série de eventos que tem atingido parte da capacidade de refino de petróleo na Rússia, atingindo aproximadamente 4,6 milhões de toneladas, ou cerca de 370 mil barris por dia. Isso representa cerca de 7% do total da capacidade de refino do país. Esses números, gente, incluem o impacto de ataque a pelo menos 7 refinarias ucranianas no primeiro trimestre, além da paralisação de programas por outros motivos. O alvo específico desse ataque foi a refinaria de Kubyshev. O governador regional Dmitry Azarov relatou que o incêndio começou na refinaria após um ataque de drone ucraniano na manhã do sábado. O fogo atingiu a unidade principal de refino de petróleo e levou à suspensão das operações da CDU-5, uma das primeiras unidades de processamento da refinaria. A unidade CDU-5 tem uma capacidade produtiva de 9.500 toneladas métricas por dia, aproximadamente 70 mil barris por dia. Isso representa cerca de metade da capacidade da refinaria. A outra unidade principal, a CDU-4, com capacidade de produção de 10.500 toneladas por dia, mas não ficou imediatamente claro se essa unidade continuou operando normalmente após o incidente. No ano passado, a refinaria Kubyshev foi classificada como a 29ª maior refinaria de petróleo da Rússia em termos de produção, processando 3.687 milhões de toneladas de petróleo bruto. Bom, gente, sem sair da Rússia, mas mudando um pouco de assunto, parece que a França se juntou aos Estados Unidos afirmando que, segundo informações de inteligência, realmente teria sido o Estado I o responsável pelo ataque terror pontinho na sala de concertos em Moscou. Para quem estava offline durante os últimos dias, esse ataque tirou a vida de 137 pessoas e monopolizou a pauta da imprensa internacional. No entanto, diferente da posição adotada pelos Estados Unidos e pela França, a Rússia mantém uma postura diferente, sugerindo que a Ucrânia pode ter algo a ver com isso. 4 homens, sendo que pelo menos um é Tajiquistão, foram detidos e estão respondendo por acusações de terror pontinho. Eles foram apresentados um por um numa espécie de jaula no Tribunal do Distrito de Basmany, em Moscou, escoltados por policiais do Serviço Federal de Segurança. O Estado I pontinho, que a partir de agora eu vou chamar de EI, já reivindicou a responsabilidade por esse ataque. E os Estados Unidos publicamente disseram acreditar nessa informação. O grupo islâmico, inclusive, divulgou o que afirma ser imagens do ataque. Falando agora do lado francês, o presidente Emmanuel Macron afirmou que, baseando-se nas informações disponíveis, tanto para eles quanto para seus principais parceiros, parece que foi uma entidade do EI que executou esse ataque. Eles estavam se referindo à afiliada do EI no Afeganistão, conhecida como ISIS-Khorasan, ou ISIS-K. Durante uma visita à Guiana Francesa, Macron também comentou que esse grupo tentou realizar várias ações em solo francês. No entanto, até aqui, o presidente Vladimir Putin não mencionou o grupo militante islâmico em conexão com os atacantes. Ele disse que eles estavam tentando fugir para a Ucrânia. Putin mencionou que havia pessoas do lado ucraniano preparando para ajudar os atiradores a cruzar a fronteira. Já a Ucrânia negou qualquer envolvimento no ataque e o presidente Volodymyr Zelensky acusou Putin de tentar desviar a culpa para a Ucrânia. Mas Macron ainda foi além. Ele disse que seria cínico e contraproducente para a própria Rússia e a segurança de seus cidadãos usar esse contexto para tentar virar o jogo contra a Ucrânia. Ele acrescentou que a França ofereceu cooperação para ajudar a encontrar os culpados.
Mas a situação acaba sendo confirmada quando olhamos para as declarações da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. Em um artigo para o jornal Pravda, ela questionou as afirmações dos Estados Unidos de que o EI, que já tentou controlar grandes áreas no Iraque e na Síria, estaria por trás do ataque. Zakharova sugeriu que os Estados Unidos estavam invocando o bicho-papão do EI para encobrir seus protegidos em Kiev. O porta-voz Dmitry Peskov disse aos repórteres que a Rússia não poderia comentar sobre a reivindicação do EI enquanto as investigações estivessem em andamento e não comentaria sobre a inteligência dos Estados Unidos, pois era uma informação sensível. Não sei se vocês viram, mas tem um vídeo que começou a circular nas redes sociais mostrando parte do interrogatório dos suspeitos com cenas bem chocantes. Dentre os detidos, temos um homem do Tajiquistão, Dalezhon Mizoyev, que foi visto encostado na gaiola de vidro enquanto a acusação de terrorismo era lida. Saidakami Hashabalizoda, com a orelha enfaixada, permaneceu sentado durante todo o processo. Muhammad Sovi Faizov apareceu com roupas hospitalares rasgadas, sentado numa cadeira de rodas com o rosto coberto de cortes. E Shamisidin Fariduni, com o rosto machucado, ficou em pé. O tratamento dado aos detidos acabou gerando questionamentos, mas quando um dos jornalistas perguntou sobre esse tratamento, Dmitry Peskov do Kremlin não respondeu. Depois do ocorrido, debates começaram a ocorrer nas ruas e nas redes sociais sobre que a Federação Russa estaria discutindo a reintrodução da pena de morte no país. Claro que esse assunto rapidamente foi detectado pela imprensa, que procurou uma confirmação oficial. Acontece que hoje, na segunda-feira, porta-vozes do governo anunciaram que não estão participando das discussões sobre a possibilidade de restaurar a pena de morte. Mas, claro, boatos como esses não surgem do nada. Isso veio à tona depois de alguns aliados próximos do presidente Vladimir Putin sugerirem a ideia, especialmente após o ataque mais letal que a Rússia enfrentou em 2 décadas. Sobre esse assunto, gente, Vladimir Valiziev, líder parlamentar da facção Rússia Unida na Câmara Baixa do Parlamento, informou a jornalistas da agência de notícias estatal TASS no sábado o seguinte: nos últimos dias, muitas pessoas começaram a levantar questões sobre a pena de morte. Esse tópico, claro, será estudado de forma profunda, profissional e significativa. Dmitry Medvedev, um aliado de Putin que já ocupou a presidência da Rússia e que adotou uma postura extremamente belicista desde que a Rússia enviou suas tropas para a Ucrânia, fez comentários sobre suspeitos detidos em seu canal do Telegram na segunda-feira. E veja o que ele disse: eles devem ser mortos? Eles devem e serão. No entanto, o Kremlin afirmou que não participará de conversas sobre o levantamento da moratória sobre a pena de morte. Se vocês não estão por dentro desse assunto, gente, vale lembrar que a pena capital é legal na Rússia, tá? Mas nenhuma execução foi realizada desde 1996, quando o presidente Boris Yeltsin emitiu um decreto estabelecendo uma moratória de fato. Essa moratória foi explicitamente confirmada pelo Tribunal Constitucional de 1999. Atualmente, o Código Penal russo permite a pena de morte para 5 crimes: assassinato, genocídio e tentativa de assassinato de um juiz policial ou oficial do Estado. Essa situação, gente, traz uma série de questões sobre justiça, direitos humanos e como a sociedade reage a atos de violência extrema. É um tema que, sem dúvida, gera muitos debates e reflexões. Como vocês veem essa discussão sobre a pena de morte? Será que ela se intensificará ou o Kremlin manterá sua posição atual? Bom, gente, mas quando falamos de EI, parece que a pena de morte não inibe a atuação deles, uma vez que muitos deles já entram em uma ação hedionda dessas pensando em morrer. São ideias loucas que são introduzidas na cabeça deles e que acabam transformando eles em verdadeiros monstros. Boa parte do combate a esse tipo de perigo está no campo das ideias, e isso não pode ser esquecido na hora de enfrentar essas ameaças. Isso fica mais preocupante ainda quando a gente sabe que o EI lançou uma campanha de recrutamento bem intenso no ano passado. Eles acabaram mirando especificamente em militantes do Tajiquistão e de outros países da Ásia Central, com um foco bem especial em membros experientes de grupos já existentes que têm um longo histórico de ataques. Isso segundo o Serviço de Inteligência Ocidentais, tá? Vejam que 3 dos 4 homens detidos pelas forças de segurança russas são considerados nacionais do Tajiquistão ou de origem tajique. Até nos vídeos dos interrogatórios desses supostos atacantes, temos pelo menos um deles falando tajique. O grupo postou 2 declarações descrevendo a operação como um golpe poderoso contra a Rússia e fizeram questão de enfatizar repetidamente o fato de terem matado cristãos. Prestaram atenção nisso?
Além disso, o grupo também divulgou imagens gráficas aparentemente capturadas pelos atacantes enquanto abriam fogo contra os espectadores do concerto. Um relatório recente das Nações Unidas sobre as atividades do EI revelou que, nos últimos 12 meses, a filial local do grupo no Afeganistão conseguiu recrutar importantes militantes do Jamaat Ansarullah, um grupo extremista islâmico veterano do Tajiquistão. O EI da província de Khorasan, que utiliza um nome empregado por alguns governantes islâmicos para descrever o Afeganistão e a região ao redor, também criou um canal no Telegram e usou várias outras plataformas de mídias sociais para transmitir propaganda visando tajiques e outros na região. Esse relatório, apresentado ao Conselho de Segurança das Nações Unidas em janeiro, apontou uma alta concentração de grupos terror pontim-pontim no Afeganistão. Apesar de uma diminuição no número de ataques perpetrados por eles e de perdas territoriais recentes, o grupo ainda é visto como a maior ameaça dentro do Afeganistão, com capacidade de projetar alianças para outras regiões. O relatório ainda adicionou que o grupo adotou uma estratégia de recrutamento mais inclusiva, focando também em atrair talibãs desiludidos e combatentes estrangeiros. Militantes do Tajiquistão, que sofre há anos com uma insurgência islâmica extremista, e de vários outros estados da Ásia Central, têm sido ligados a uma série de ataques recentes do EI na Europa, assim como no Irã, onde cerca de 100 pessoas morreram em um grande atentado durante uma cerimônia de comemoração em janeiro. Inicialmente, o Irã culpou Israel e os Estados Unidos pelo ataque, mas o Ministério da Inteligência mais tarde identificou o líder e o fabricante da bomba como sendo do Tajiquistão. De acordo com a agência de imprensa do governo iraniano, o suspeito entrou no país cruzando a fronteira sudeste do Irã, saindo 2 dias antes do ataque, após fazer as bombas. Um dos 2 homens-bomba também era tajique, segundo relatos. Agências de inteligência dos Estados Unidos e europeias notaram um aumento acentuado em planos internacionais ligados ao ISKP, que alguns analistas acreditam ser o afiliado mais forte do EI fora da África. Em julho e agosto, 7 indivíduos tajiques, turcomenos e quirguizes ligados ao ISKP foram presos na Alemanha, planejando conduzir ataques terror pontim-pontim de alto impacto para os quais estavam obtendo armas e possíveis alvos, segundo o relatório das Nações Unidas. Na terça-feira, as autoridades alemãs prenderam 2 afegãos suspeitos de extremismo que acreditam estar planejando um ataque ao parlamento sueco. Um deles teria viajado da Alemanha para se juntar ao ISKP. Tajiques estiveram envolvidos em múltiplos outros complôs na Europa e na Turquia nos últimos anos. 2 militantes do EI atacaram a igreja cristã em Istambul em janeiro, matando uma pessoa e ferindo outra, e eram do Tajiquistão e da Rússia. No início desse mês, as forças de segurança russas mataram 2 cidadãos do Cazaquistão que disseram estar planejando um ataque ligado ao EI e uma sinagoga. Bom, a virada para alvos internacionais pode ter sido motivada por diretrizes da liderança sênior do EI no Iraque e na Síria, onde o grupo sofreu perdas bem importantes. O relatório das Nações Unidas observou que a guerra em Gaza forneceu uma oportunidade potencial para grupos extremistas islâmicos recrutarem, mas que o EI foi forçado a equilibrar a hostilidade em relação a Hamas com o desejo de fomentar violência contra inimigos de longa data. O ataque ao aeroporto internacional de Cabul em 2021, que resultou em perdas significativas tanto de vidas americanas quanto afegãs, destaca ainda mais a capacidade destrutiva deles e a urgência em conter suas operações. A decisão do EI de mirar em alvos internacionais, possivelmente sob diretrizes de sua liderança sênior, revela uma estratégia de intensificar conflitos e explorar crises regionais para avançar seus objetivos extremistas. Nesse cenário, a guerra em Gaza surge como mais um teatro de operações para o recrutamento extremista, com o EI tentando navegar suas antipatias históricas em favor de promover a violência. A resposta calculada do EI aos eventos em Gaza e Israel mostra um esforço para incitar atos de terror, mantendo uma postura ideológica coerente contra o Hamas, apesar das oportunidades de recrutamento que o conflito possa oferecer. A campanha de recrutamento deles, mirando militantes na Ásia Central, traz uma dimensão adicional de ameaça que transcende o conflito ucraniano-russo e aponta para uma escalada de extremismo que desafia as estratégias de segurança internacional que temos hoje. Estamos diante de uma situação que exige uma resposta bem articulada e multifacetada por parte dos atores globais. Não é só uma questão de reagir a ameaças à medida que elas vão surgindo, mas de entender essa nova dinâmica e trabalhar de forma coordenada para enfrentá-la.
Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.